E para a exposição da palavra do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. E nós leremos hoje até o versículo 8. Na semana passada, começamos uma nova série de mensagens neste Evangelho, tratando só sobre o versículo 1, e hoje consideraremos do 2 ao 8, mas para pegarmos a continuidade, leremos desde o versículo 1, a palavra do nosso Deus que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos neste culto e com a Tua palavra aberta neste momento de exposição, desejosos de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Cada um de nós vem de um contexto, temos necessidades distintas, mas todos precisamos igualmente ouvir a Tua palavra e recebê-la no nosso coração. Precisamos de Ti, precisamos do Senhor Jesus e do Teu Espírito que opera em nós. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, abrindo-nos o entendimento para compreendermos toda a amplitude e riqueza da Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso ouvido para ouvirmos a Sua voz. Que o Senhor também nos prepare o coração para recebermos de uma forma transformadora e frutífera a Tua palavra. É isso que nós Te rogamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada vimos o versículo 1 e o tema da mensagem foi: o Evangelho encarnou e o seu nome é Jesus. E baseados neste primeiro versículo, é importantíssimo lembrarmos aqui que aprendemos que Deus é o princípio, Ele é a origem do Evangelho. Isso significa que o Evangelho não diz respeito ao que as pessoas devam fazer, a forma como pretendem viver, ou fazer algo para oferecer a Deus para receber alguma coisa das suas mãos. Deus, sendo a origem do Evangelho, nos ensina sobre algo que Deus não precisava fazer, mas Ele quis fazer através de Cristo, o seu único Filho. E também nós aprendemos que o Evangelho é sobre uma pessoa e o seu nome é Jesus, cujo significado é: o Senhor é salvação. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Senhor, é aquele Messias prometido, o Rei que veio estabelecer o seu reino, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. É sobre Ele, sobre a sua pessoa, sobre o fato dele ter vindo em carne, sobre tudo que Ele fez enquanto esteve entre nós e sobre tudo que ensinou, além das suas promessas para nós. E esta foi a declaração que o evangelista aqui, João Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, tendo recebido a influência do apóstolo Pedro e de
outros irmãos, mas em especial do apóstolo Pedro, faz a declaração sobre quem é Jesus. E algo que deve ficar claro, não é exatamente o propósito de João apontar somente para quem é Jesus. Ele já faz essa declaração. O Evangelho é uma pessoa, o seu nome é Jesus Cristo, é o Salvador Messias e ele é o próprio Filho de Deus. E essa declaração de João apontando para Jesus sobre quem ele é, o que fez, o que ensinou, sobre o fato dele ser o próprio Filho de Deus, Salvador e Messias, é ampliado deste versículo 1 para o restante do Evangelho. Então essa primeira declaração, através dela, todo o Evangelho será desenvolvido e exposto aqui. E uma pergunta, considerando o tema da nossa série, este primeiro versículo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, é: o que estes versículos do 2 ao 8 falam acerca do Evangelho de Jesus Cristo? Quando lemos do versículo 2 ao 8, é-nos revelado o Evangelho de Jesus Cristo, desta declaração que foi proferida no versículo 1, e como nós podemos compreender o Evangelho de Jesus Cristo nesses versículos que nós consideramos ou consideraremos aqui nessa noite. E notem que Marcos, não começa por Jesus. Ele declara que o Evangelho é uma pessoa, seu nome é Jesus, mas para falar sobre este Evangelho, a primeira coisa que ele faz não é começar por Jesus. Notaram isso? No versículo 2 em diante. Ele começa por quem veio imediatamente antes de Jesus, por quem o antecedeu, preparando-lhe o caminho, e aquele que também teve a honra, o privilégio, como profeta, de anunciar quem é Jesus, uma expressão tão conhecida: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João disse e nos é registrado em outro lugar. Mas ao contrário do que possa parecer para alguns, fazer uma declaração sobre Jesus e mudar o foco para João Batista, isso não diminui a ênfase que Marcos dá à pessoa e obra de Jesus. Muito pelo contrário. Imaginem algumas situações que alguém importante está sendo aguardado. Alguém que será recebido por um auditório, por um determinado público. Então pensem, talvez um chefe de Estado, embora alguns políticos aqui nos façam não aguardar tanto a sua chegada, mas pense em alguém importante, em um contexto semelhante a este. Ou algum artista, talvez, aí teríamos preferências diversas. Existem até outros que abrem uma determinada apresentação, preparando um momento para aquele que é mais importante. Pense numa celebridade que vai ser recebida no evento, que outro ser fica falando e a expectativa é que ele saia logo, porque eu não vim para ver você, eu vim para ver aquele que eu estou esperando. Ou algum palestrante conhecido que se tem expectativa de ouvir. Antes da chegada dessa pessoa mais importante, tem alguém que o anuncia. Não para diminuir o momento, mas para criar uma expectativa daquele que é mais importante do que ele. E é algo semelhante que nós vemos aqui. João Marcos está falando sobre a pessoa de Cristo, e para falar sobre ele começa por aquele que chamou a sua atenção, aquele que o antecedeu, aquele que preparou o caminho e aquele que anunciaria Cristo por vontade de Deus. Isso foi então colocado por João Marcos aqui dessa maneira, para chamar a atenção dos ouvintes. E quem eram os ouvintes? Originalmente os romanos, aqueles que não eram judeus. No contexto em que João Marcos esteve preso com o apóstolo Pedro em Roma, mas este evangelho foi escrito para outras gerações daqueles que teriam condições pela palavra de Deus de conhecerem ao Senhor Jesus. Então podemos dizer que Marcos está chamando a atenção dos leitores de hoje,
está chamando a sua atenção para algo que de máxima importância vai ser dito. Algo extraordinário estava acontecendo sobre o evangelho iniciado em Deus, sobre uma pessoa, e nos é apresentado então quem iria preparar o caminho do Senhor. Se aquele que iria apresentar o Senhor Jesus, anunciar a Cristo, estava chegando, queria dizer o quê? Ou nos quer dizer o quê? Que a pessoa mais importante que será revelada, que está para aparecer, está chegando. É algo que deve chamar a atenção. O que João Marcos está nos dizendo aqui sobre João Batista é para exaltar a Cristo, para mostrar quem Ele é e sobre o que significa que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E com esse intuito, ele começa falando sobre João Batista. João Batista que foi, como antecipei às crianças, o mensageiro do Evangelho, que é o nosso tema nessa noite. E para apresentar o mensageiro do Evangelho, Marcos fala primeiramente, em primeiro lugar aqui então, sobre a promessa do mensageiro do Evangelho, nos versículos 2 e 3. Então ele começa no 8º século antes de João Marcos e Jesus terem, João Marcos também, mas João Batista, que eu quis dizer, e Jesus terem nascido. Para apresentar o mensageiro, ele volta 8 séculos na profecia de Isaías, de Malaquias. Ele volta, Malaquias que foi no 5º século antes de Cristo. E ele volta no período de milênios antes de Cristo também, para apresentar o mensageiro do Evangelho. Como nós vemos isso aqui? Vejam comigo os versículos 2 e 3 mais uma vez. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí diante da tua face, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vemos então um prenúncio do mensageiro do Evangelho, de séculos, milênios antes de Cristo, para lembrar das promessas que Deus fez a respeito do Messias, em que Deus se faria presente de uma forma especial. Eles ainda não sabiam como seria, e nós sabemos. Nós podemos conhecer o que aconteceu através dos Evangelhos. E é prometido que Deus se faria presente, mas antes de Deus se manifestar, haveria um mensageiro, um precursor do Messias, alguém que prepararia o caminho. E ele começa falando como está escrito na profecia de Isaías. E aqui não é somente Isaías, é como se João Marcos dissesse, como está dito nos profetas, mas para chamar a atenção para o tipo de profeta que ele estava se referindo, ele fala no maior dos profetas, que profetizou, inspirado por Deus, sobre a salvação de Deus ao seu povo. E ele então destaca Isaías, mas ele menciona outros textos também nesses versículos 2 e 3. Pelo menos 3 passagens estão aqui de uma forma mais evidente. A primeira é de Êxodo, no capítulo 23, versículo 10, quando nós lemos Deus falando com Moisés: eis que eu envio, não é igual esse início de Marcos? Eis que eu envio adiante de ti um anjo, para que te guarde pelo caminho. Que caminho? Pelo caminho do deserto, conduzindo-os até a terra prometida. Por isso é concluído aqui neste versículo: o lugar que eu tenho preparado. Deus havia preparado já um lugar para a descendência de Abraão, o povo da aliança, que recebeu as promessas de Deus habitar. E Deus os libertou do Egito, os conduziu pelo deserto, e Deus promete: eu vou enviar um anjo adiante do povo pelo caminho do deserto até a terra prometida. E João Marcos então faz uma menção a isso na forma como ele começa escrevendo. Não é uma citação, é uma alusão, tem uma referência aqui presente, se referindo ao fato de que Deus prometeu enviar um mensageiro, que neste caso aqui foi João Batista, que também habitava no deserto, um local onde Deus, ele
se encontrava com seu povo, o que ele disse por intermédio de Moisés e Arão ao faraó: deixai meu povo para que me cultue no deserto. O deserto é o lugar onde Deus tinha um encontro com o seu povo, e o que nos é dito aqui nessa menção que Marcos faz a João Batista é que Deus prometeu enviar um mensageiro adiante deste que seria encontrado, né, pelo povo no deserto, e aqui a referência ao próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aqueles que Deus liberta, Ele prepara para que tenham um encontro com Ele. Isso aconteceu no Êxodo. E o que Marcos está dizendo é que isso vai acontecer de uma forma ainda mais especial na pessoa de Cristo. O outro texto que há uma referência aqui, em Marcos 1, 2 e 3, é o de Malaquias 3, versículo 1, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O início aqui é o que é mais identificado no texto de Marcos. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Marcos, lembrando-se dessa promessa de Deus, ele aplica ao que estava acontecendo ali como um cumprimento dessa promessa, se referindo ao fato de que Deus prometeu enviar um mensageiro para preparar o seu próprio caminho. E Marcos está dizendo, ele vai cumprir isso na pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Filho. E mais ainda, o texto que nós lemos em Isaías 40, versículos 3 ao 5, nós vemos a outra menção que é feita por Marcos aqui. Quando é dito, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O que Deus disse por intermédio de Isaías? Ele ordenou que o caminho do Senhor, aqui é Yahvé, o próprio nome de Deus, o caminho do Deus Trino fosse preparado para que a glória do Senhor fosse manifestada e vista. E Marcos está dizendo o quê? Como que o caminho do Senhor foi preparado para que a glória do próprio Deus fosse vista? Esse caminho foi preparado por João Batista. João Batista, que é identificado com Elias, um outro grande profeta que viria, como foi Elias no Antigo Testamento, e era o cumprimento daquele que prepararia o caminho do Senhor. Para quê? Para que a glória de Deus fosse vista do próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, resumindo tudo que vemos nesse trecho da rica palavra de Deus, Deus ele prometeu desde a lei, no Êxodo, passando pelos profetas, que o Salvador, o próprio Messias, aquele que foi ungido, preparado para essa missão, seria precedido por um mensageiro. Alguém iria anunciá-lo. Alguém iria apontar para ele, como no desenho as crianças, e dizer, este é o que foi prometido. O próprio Deus glorioso e poderoso que veio em carne. E João exatamente é este mensageiro que preparou o caminho do Senhor. Anunciou a glória de Cristo quando ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Na referência que eu disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, se estremeceu todo quando se aproximou de Jesus, pois ele estava sendo preparado para ser o preparador do caminho do Senhor. Nós vemos aqui então as promessas séculos, milênios antes de Cristo nascer, sendo cumpridas.
ao enviar um mensageiro escolhido, com essa missão de preparar o caminho do nosso Salvador. Por isso, João Marcos chama a atenção. Que extraordinário isso que aconteceu, que eu quero relatar a vocês. O próprio Deus enviou o mensageiro que ele prometeu, e mais importante do que o mensageiro é aquele a quem ele anuncia. Isso significa que Cristo estava chegando. E o mensageiro, meus irmãos, na época que João Marcos escreveu, já tinha vindo. Para nós, o mensageiro veio. Ele cumpriu a sua missão. Ele preparou o caminho como Deus lhe havia confiado. E é o que nós vemos na sequência do texto, dos versículos 4 ao 6, sobre qual foi a missão deste mensageiro. Já foi mencionado que ele prepararia o caminho do Senhor, mas como João Marcos nos conta aqui sobre a missão do mensageiro do Evangelho. Então, ele começa, como é característico dele, de uma forma abrupta. Ele não enche muito de informação, ele é objetivo para que fiquemos impactados e até de uma forma emocionante percebamos que algo maravilhoso está acontecendo. Ele começa dizendo: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. E as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quem foi o mensageiro, então, do Messias, do Salvador, segundo Marcos? Não é o foco de Marcos falar sobre a origem, como ele foi anunciado, João Batista, como ele nasceu, como ele cresceu, como ele chegou no deserto. Ele só diz, ele apareceu no deserto. Diz como era a sua missão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Muitos iam ter com ele, e como ele se vestia. Ele é muito direto para apontar quem é o mensageiro. João Batista. E o que ele apresenta sobre João Batista é para destacar o fato dele ser o mensageiro prometido que antecederia o Senhor. O foco não é João Batista. O foco é o fato dele ser o mensageiro daquele que viria depois dele. Ele viria então para preparar o caminho como prometido. Nós sabemos pelo relato dos outros evangelhos que ele era filho de Zacarias, um sacerdote. Lucas conta como foi a origem no princípio. Eles não podiam ter filhos, ele e Isabel, que era parente de Maria, mãe do Senhor Jesus. E ele também era primo de Jesus. Tinha uma diferença de idade de aproximadamente 6 meses. Mas mais importante do que a sua origem era a sua missão. E qual foi a missão dele? A sua missão foi viver no deserto. Que lugar para morar, não é? Tem alguns que não gostam de areia quando vão na praia. Já ouvi pessoas que moram próximos a lugares muito bonitos que a gente gosta de visitar quando pode. Não gostando de areia é um tanto quanto incômodo. Imagine na região da Palestina, viver no deserto. Não era alguém, talvez, considerado muito comum, normal, que se alimentava de uma dieta de gafanhotos e mel silvestre. Qual a ideia que você tem sobre João Batista baseado nisso? Ele não era normal, não. Né? Ele devia ser fitness, pelo que ele comia. Mas, qual que é o foco de João Marcos aqui? Falar sobre a missão dele. Se você vê essa descrição sobre João Batista e perde de vista que o que Marcos está chamando a atenção é sobre qual era a missão dele, você perdeu o que Marcos está querendo mostrar aqui. Já antecipamos falando que o deserto era o local onde Deus frequentemente se encontrava com o seu povo. Ele revelou a sua graça no Monte Sinai, no deserto do Sinai,
dando a lei, os 10 mandamentos, mandando construir o tabernáculo para que se encontrasse com o seu povo. Que privilégio eles tinham onde? No deserto. E o deserto é também onde o povo é chamado ao arrependimento. Por isso, os hebreus, após a libertação do Egito, passaram 40 anos no deserto para serem corrigidos, santificados, aprenderem a andar com Deus, para que eles se arrependessem verdadeiramente, porque Deus é santo e exige santidade do seu povo. E quando menciona deserto, que João Batista apareceu no deserto, nós lembramos do fato do deserto ser um local de encontro e mais do que isso, segundo a profecia de Isaías, que já foi mencionada aqui, nós lemos, voz do que clama no deserto. Ele estava clamando no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quando diz então, apareceu João Batista no deserto, e na sua missão, ele se identificava com os profetas do Antigo Testamento, era um sinal de que alguma coisa estava acontecendo. Depois de 4 séculos sem nenhum outro profeta receber revelações especiais como temos nas Escrituras, alguém apareceu no deserto, clamando para que o povo se arrependesse, chamando ao arrependimento num local onde Deus encontraria com seu povo. Isso deve identificar diretamente essa história conhecida. É o cumprimento das promessas de Deus. Algo está acontecendo aqui. Quem é esse João Batista? E a resposta vem da sua missão também. Além dos testemunhos que vemos nos outros evangelhos, até da parte do Senhor Jesus, mas detendo-nos aqui sobre a sua missão, podemos identificar quem era este que clamava no deserto. Nós vemos em primeiro lugar que ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Quando se fala sobre a necessidade do arrependimento, é porque se acusa o fato de que se é pecador. Se eu disser aqui, vocês precisam se arrepender, eu estou dizendo, no mínimo implicitamente, que vocês são pecadores e que precisam mudar de vida. Era este o teor da mensagem de João Batista, muito parecido com os profetas do Antigo Testamento. E direcionado aos judeus, porque ele falava aos que viviam na região da Judéia, de Jerusalém, que eles precisavam passar pelo batismo, era algo que ia além da prática da época, porque eram os gentios que precisavam serem purificados com o batismo, porque os judeus já eram circuncidados. Para que então que eles precisariam passar pela purificação do batismo? Então nós vemos aqui, no deserto, mais uma vez, uma voz de um profeta da parte de Deus, que tinha uma missão de apontar o fato de que o povo de Deus era pecador. Mas também nos é revelado aqui que era o local onde Deus viria ao encontro do seu povo. Então, nessa declaração de que eram pecadores, eles estavam preparados para encontrarem com aquele que eles tanto precisavam, que era o próprio Senhor Jesus. E ele então os conclama a abandonarem o pecado, a mudarem de vida, a se prepararem para encontrar com aquele para o qual o mensageiro na sua missão estava apontando. E nós vemos que essa mensagem tão popular, vocês são tudo pecadores, se arrependam, né? Uma mensagem forte, né? Uma mensagem pesada. Quando é dito no relato do outro evangelho que aqueles que não se converterem, não se arrependerem, serão batizados com fogo do juízo de Deus. Então a mensagem de João Batista era bem direta, mas nós vemos aqui algo interessante, que muitos iam ter com ele. Aqui diz todos, mas a ideia é que muita gente da Judéia e de Jerusalém ia ter com ele, mesmo essa mensagem parecendo tão ofensiva. E por quê? Mesmo a mensagem parecendo tão
ofensiva. Essa acusação de que eram pecadores, que precisavam os judeus se batizar. Por que muitos ainda iam ter com ele? Porque aquele tinha a missão de ser o mensageiro do Evangelho. Não era pelo tipo de popularidade da sua mensagem, mas pelo fato dele ser o mensageiro do Evangelho, que foi enviado por Deus para preparar o caminho para que o povo tivesse um encontro com o Salvador, ao se arrependerem e receberem então o perdão dos seus pecados. Além disso, nos é dito aí que eles, confessando os pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Muitos então atendiam à exortação para que se arrependessem. Confessavam que eram pecadores, se entristeciam pelo seu pecado, estavam resolutos em mudarem de vida e eles então eram batizados. Por quê? O arrependimento e a conversão antecede o batismo. A prática da obediência, como é exigido da parte de Deus. Porque o batismo que João anunciava simbolizava o quê? Uma lavagem mais interior, purificadora, como ele dirá mais à frente, que só é possível quando Deus derrama o seu Espírito para regenerar o coração e mover o pecador a se apegar em Deus e converter-se. Vimos um pouco sobre isso na nossa aula da escola dominical hoje pela manhã. É Deus que move o pecador ao arrependimento. E nós vemos na conclusão dessa parte que as vestes eram feitas de pelos de camelo, ele usava cinto, comia gafanhoto e mel. Uma boa dieta que ele tinha. Embora seja estranho para nós, tanto viver no deserto, como a vestimenta que ele tinha, o seu alimento, essa descrição é familiar a quem conhece o Antigo Testamento. E por quê? Como Marcos usou essa descrição, que não foi ao caso, ele não está passando uma curiosidade, uma fofoca. Vocês sabiam que João Marcos, ele se vestia assim? Não é por isso que ele escreveu. Pelas páginas do Antigo Testamento, nós vemos uma declaração implícita para nós, que pela nossa realidade, pelo nosso tempo, não fica tão clara sempre, mas aponta para quem era João e qual era a sua missão. Marcos está dizendo, este é um verdadeiro profeta, enviado por Deus para clamar no deserto. E nessas palavras ele está apontando para João Batista como tendo a missão de ser o mensageiro do Senhor Jesus e do Evangelho. Nós vemos em Zacarias, por exemplo, se referindo aos profetas sobre o fato de se vestirem com manto de pelos. Nós vemos em 2 Reis uma descrição do profeta Elias nas seguintes palavras, que ele era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. E este é o Elias, porque é um profeta de Israel que se veste dessa maneira. Então é dito aqui, este é um profeta do Antigo Testamento, aquele que foi aguardado, pois foi profetizado por Malaquias. E lá no capítulo 4 de Malaquias nos é dito que Deus disse, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que veio o grande e terrível dia do Senhor. Este Elias foi enviado, com a missão de preparar o caminho. O seu nome era João Batista. Por essa descrição nós vemos por que é apresentado. Não para ter o foco nele, mas para mostrar quem ele é. Ele é aquele que recebeu a missão de anunciar o Salvador. João Batista foi um profeta do Antigo Testamento. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então Marcos está dizendo aqui, vejam, todos os que me ouvem, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um mensageiro do Evangelho prometido, lembrem-se do que os profetas disseram, com a missão de preparar o caminho, e quem fez isso no deserto, clamando o povo ao arrependimento, foi João Batista. Por quê?
o Messias, o Salvador, estava chegando, estava para manifestar a sua glória. E por isso nós vemos nos últimos versículos que o que João Batista pregava e como ele anunciou a glória de Cristo. Então, em terceiro e último lugar aqui, sobre a pregação do mensageiro do Evangelho, versículos 7 e 8. Qual era a mensagem de João Batista? Vimos que ele pregava o arrependimento, o batismo de arrependimento. Mas nós temos um registro de algumas palavras que estavam na sua pregação. E embora este mensageiro tenha sido prometido, muito esperado durante séculos e até milênios, que a grandeza da sua missão, quando ele é identificado com o grande profeta Elias, chame a atenção, qual outro profeta que é tão grande como João Batista? Nas palavras de Jesus, não houve nenhum nascido de mulher como João Batista. Ele foi um grande profeta, não por quem ele era, mas pela missão que recebeu, de anunciar o próprio Filho de Deus que estava chegando e anunciava a sua glória também. E mesmo que a sua pregação tenha cumprido o seu propósito de preparar o caminho do próprio Salvador, prometido desde Gênesis 3, João Batista, na sua mensagem, na sua pregação, ele se considera alguém indigno, com uma missão insuficiente, necessária, mas não é o fim. Ela é insuficiente diante daquele que ele estava anunciando. Como ele diz isso? E pregava dizendo, versículos 7 e 8, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele se achava então como? Palavras dele, registradas aqui pelo testemunho de Marcos. Eu sou indigno e insuficiente. E por quê? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias, nem lavar os pés do Senhor Jesus. Tarefa que era responsabilidade do escravo de mais baixo nível. Ele disse, eu diante do Senhor, eu sou indigno. Nem posso desatar as sandálias. E além disso, ele sabia que era só um mensageiro. Ele era a voz que clamava no deserto, apontando para aquele que ele tinha vindo anunciar. E um mensageiro que era sujeito àquele que era mais poderoso. Ele disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Isso que é a sujeição. Ele diminuiu tanto que ele morreu. E Cristo, um tempo depois dessa passagem, e Cristo desenvolveu seu ministério que ele preparou. Isso já era sabido desde antes do seu nascimento, da parte do seu pai. E quando ele nasceu, a declaração de Zacarias foi, tu, menino, se referindo a João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. João Batista sabia do seu lugar. Ele precedeu o Senhor batizando com água, enquanto Jesus, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, não batizaria com água. Jesus nunca batizou ninguém, não nos foi registrado nas Escrituras, mas ele batizou a todo o seu povo com o seu Espírito Santo, cumprindo assim a profecia também de Joel, no Antigo Testamento, sobre um dia em que o próprio Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. A missão de João Batista apontava para isso. O que Cristo fez cumpriu a profecia de Joel, no capítulo 2. E, mais uma vez, nos é dito aqui nessas palavras sobre a pregação do mensageiro do Evangelho, que algo extraordinário aconteceu. Deus enviou este mensageiro que foi prometido e aguardado por séculos, cuja missão era preparar o caminho do Messias, chamando o povo ao arrependimento, pois o Messias estava para
se manifestar. E João então anunciou o próprio Filho de Deus encarnado, aquele que, sendo Deus, assumiu a forma humana, porque ele usava sandálias. Mas ao mesmo tempo ele não batizava com água, ele batizava com o próprio Espírito Santo, porque ele era o próprio Deus, revelando o seu poder como Salvador, revelando a glória de Cristo. E esta era a pregação de João Batista. Qual era a pregação do mensageiro do Evangelho? Era exaltar e proclamar a glória e o poder do Evangelho, do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para concluir, meus irmãos, quais aplicações poderíamos constatar aqui pela exposição sobre este tema, o mensageiro do Evangelho? E chamando a atenção das crianças, mais uma vez, que desenharam o profeta escrevendo sobre aquele mensageiro do Evangelho, mensageiro de Jesus que viria. E ele veio. Era João Batista, que apontou para Cristo e falou que ele era glorioso, poderoso, o nosso próprio Salvador. E a pergunta que devemos considerar é: quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua vida? E como você responde a Ele? Como você responde ao próprio Evangelho? Porque todos, absolutamente todos, dão algum tipo de resposta ao Evangelho. Alguns, a indiferença. Alguns, a rejeição. Outros têm, talvez, algum tipo de curiosidade. Outros abraçam o Evangelho porque são preparados para encontrarem-se com o próprio Evangelho, que foi o Senhor Jesus encarnado, que é o Senhor Jesus encarnado. Em primeiro lugar, meus irmãos, naquilo que devemos meditar para levar conosco em nosso coração e na nossa vida, sobre a promessa do mensageiro do Evangelho. Meus irmãos, devemos valorizar as promessas de Deus nas Escrituras, tanto as que foram já cumpridas, como aquelas que Ele ainda irá cumprir, como cumpriu, as que já se foram. Porque as promessas de Deus revelam o seu Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia de que tudo que o Deus poderoso e glorioso prometeu sobre o seu plano de salvação, Ele irá cumprir no tempo e da maneira como Ele mesmo estabeleceu. Ele prometeu enviar João Batista e cumpriu, e cumprirá outras promessas. O que causa em você lembrar das promessas de Deus? Das que Ele fez e cumpriu e das que Ele fez e você aguarda? Isso alimenta a esperança que nós temos nesta vida. As promessas de Deus também nos preparam para recebermos o que Deus prometeu aos que o amam, e somente aos que o amam, e que vivem as suas vidas como aqueles que o amam. O quanto você tem conhecido as promessas de Deus? O quanto você se dedica em buscar, encontrar com o próprio Deus através da sua palavra, num culto de adoração, ouvindo a sua voz e sendo fortalecido, alimentado pelas promessas do Evangelho. Em segundo lugar, sobre a missão do mensageiro do Evangelho, que foi João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor. E hoje, quem é o mensageiro do Evangelho? Aqueles que foram chamados e comissionados. Em certo sentido, como também foi João. Se você foi feito filho de Deus, você é o mensageiro do Evangelho hoje. Como mensageiro do Evangelho, todo crente que recebe o Espírito Santo e fala sobre quem é Jesus, também recebeu essa missão. Se você é um crente verdadeiro, um filho de Deus, você, tendo sido convertido, recebeu o Espírito Santo e também recebeu a missão de ser uma testemunha
fiel. E o que isso significa? Alguém pode dizer, como eu vou falar sobre o Evangelho? Que papel é de ser o mensageiro do Evangelho? Como compreender isso? Significa que vivemos num tempo que é urgente falar a respeito da realidade do pecado de pessoas que se relacionam conosco e estão debaixo da ira de Deus. E Deus derramará a sua ira de alguma forma. Se Ele não fez sobre aquela pessoa na cruz, Ele fará, e esse tempo se aproxima. Sobre o juízo vindouro, mas também o mensageiro do Evangelho fala sobre o Cristo que veio. Ele é o Salvador, Ele é o próprio Deus. Talvez tenhamos conosco aqui pessoas que ainda não têm um compromisso sério de vida com Jesus. Você está preparado para encontrar-se com Cristo quando Ele voltar? E esse tempo se aproxima. E você que já foi feito filho de Deus, tem se dedicado à missão de anunciar o Evangelho? De preparar o caminho do Senhor, conduzindo pecadores a terem um encontro com Cristo por aquilo que você diz do Evangelho? E em terceiro e último lugar, sobre a pregação do Evangelho. E complementando a pergunta que foi feita há pouco, como eu posso falar a respeito do Evangelho? Tem que fazer um curso? Fazer seminário? Como um mensageiro do Evangelho prega o Evangelho? Assim como foi João, que conhecia o Senhor. Se você conhece o Senhor verdadeiramente, você tem o que falar dele. A exaltar e proclamar a glória e o poder de Deus na salvação daqueles que o abraçam pela fé e se arrependem dos seus pecados. Meus irmãos, a pregação do Evangelho não consiste em testemunhar o currículo espiritual. O que eu tenho feito por Deus, a minha trajetória, os ministérios, cargos que já ocupei. A genuína pregação do Evangelho não fala sobre si mesmo, como não fez João Batista, não falou sobre si mesmo. A verdadeira pregação do Evangelho fala a respeito de quem é Jesus, o Salvador e Senhor da nossa vida, e sobre o que Ele fez e ensinou aos seus discípulos. Você que está ouvindo o Evangelho nessa noite, veja quem é Jesus revelado nas Escrituras, como o próprio Deus que se dá a conhecer pela sua palavra na pessoa do seu Filho, que pode perdoar os seus pecados e fazer de você, com o envio do seu Espírito, morada do Espírito Santo. E você que é o mensageiro do Evangelho, fale humildemente sobre aquele que é o seu Salvador e Senhor, sobre tudo o que Ele fez por você e continua fazendo. Isso será possível porque você foi capacitado pelo Espírito que habita em você e é autorizado em falar do nome de Jesus, para que no seu testemunho você aponte para aquele que é maior do que você, o próprio Filho de Deus, glorioso, como João Batista disse, poderoso para salvar todos os pecadores, todos os tipos de pecadores com os quais você convive. Meus irmãos, que a palavra de encorajamento seja nessa nossa missão de sermos mensageiros do Evangelho, de que não está em nós a capacidade, a fé no coração daqueles que você convive, pelo anúncio do Evangelho pela sua boca, virá não pela sua capacidade, mas pela pregação. A pregação de quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele tem te ensinado. E como aqueles que você conhece o conhecerão, como o invocarão, como crerão nele, como serão salvos, se não há quem pregue, se os mensageiros ficarem calados. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. É um privilégio sermos mensageiros do Evangelho. Essa é a sua missão se você é um verdadeiro filho de Deus. Conduzir pecadores a Cristo, exaltá-lo com as suas palavras, testificá-lo com a sua vida. E que Deus te abençoe a ser um fiel mensageiro do Evangelho. Amém.